Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, eu estou compartilhando devocionais com vocês, extraídos da carta aos Filipenses. Hoje, eu quero ler Filipenses capítulo 2, versículos 1 ao 6. Está escrito: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Amados, o apóstolo Paulo aqui estava pedindo algumas coisas para a igreja de Filipe. E é interessante porque ele pede muito sobre unidade. Ele fala, tenham o mesmo modo de pensar, tenham o mesmo amor, tenham um só espírito, tenham a mesma atitude. Isso tudo está relacionado a serem unânimes, unidos, em uma só fé, em um só modo de ver as coisas, crer as coisas. E no tempo em que nós temos vivido, nós temos visto isso cada vez mais sendo diluído, esquecido na igreja. Muitas vezes o entendimento equivocado a respeito do que é igreja, transformando a igreja, que é o corpo de Cristo, em meras organizações ou sistemas eclesiásticos ou denominações, acaba que perde essa unidade, esse mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito. Amados, a igreja é o corpo de Cristo. Nós não somos um sistema eclesiástico, né? A igreja não é uma única denominação. Não tem problema as denominações. Digamos que as denominações são as igrejas como eram antigamente, eram cidades, né? A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos. Tudo bem termos as denominações, é como se fossem essas igrejas em cidades diferentes, e aí pelas cartas nós vemos que algumas igrejas tratavam de uma certa maneira alguma coisa, as outras igrejas não. Com algumas igrejas Paulo precisava falar de uma forma mais dura, com outras não. Então são diferenças que, se não afetam a doutrina do evangelho, a sã doutrina, não tem problema. Por isso que não tem problema nós termos várias denominações. Ok, tudo bem por isso. Mas o que precisamos compreender é que unidos somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, como corpo, precisamos ser unidos, ser unânimes. E aí nós vemos que muitas vezes isso não acontece nem mesmo na própria denominação. E aí quando nós vemos aqui o apóstolo Paulo pedindo, olha, eu peço para vocês, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, a mesma atitude, ou seja, que todos vocês vivam como corpo de Cristo e quando as pessoas olharem para vocês, elas saibam que vocês são um, que vocês têm a mesma fé, que vocês andam no mesmo amor. E aí ele continua e ele faz mais alguns pedidos ali para a igreja, e aí ele diz assim: não façam nada por ambição egoísta ou vaidade. Ambição egoísta, a palavra no original grego, eriteia, significa espírito partidário ou faccioso. Ou seja, não façam nada com essa motivação, uma motivação partidária, facciosa, de divisão. E também não façam nada por vaidade. Vaidade significa uma glória sem fundamento, uma autoestima ou amor próprio vazios, uma opinião vã.
Então, não façam nada, nem tendo um espírito partidário, faccioso, de divisão, nem objetivando esse tipo de coisa, e muito menos apenas por vaidade, por uma glória vã, sem fundamento, uma autoestima vazia que só pensa em si mesmo. Não vivam assim, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Amados, nós precisamos olhar para os nossos irmãos sem nenhum tipo de superioridade. Pelo contrário, precisamos olhar para cada um dos nossos irmãos e considerá-los superiores a nós mesmos. Não no sentido de nos rebaixarmos ou no sentido ruim da palavra, não. Humildemente considerem os outros superiores a si mesmos não se exaltem acima de ninguém, não sejam orgulhosos, não achem que vocês são melhores do que alguém. E aí diz ali, cada um deve cuidar das necessidades dos seus irmãos, né? A palavra diz ali que cada um cuide não só dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aqui não é interesses no sentido ruim, pejorativo, não, de ser bisbilhoteiro, mas é cuidar das necessidades. Precisamos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos. Tem uma palavra lá em 1 João que diz que se alguém tem dinheiro, se alguém tem riquezas, tem bens, tem posses e vê o seu irmão passar por necessidade e não faz nada, o amor de Deus não pode estar nessa pessoa. É nesse sentido, amados, que nós precisamos ser cuidadosos uns com os outros, né? Cuidando uns dos outros, zelando pela vida uns dos outros. Afinal, somos membros uns dos outros e membros do corpo de Cristo. Somos irmãos em Cristo Jesus. E aí, por último, ele diz que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus. Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. No nosso caso, nós não devemos nos apegar ao fato de sermos filhos de Deus, de termos sido adotados, justificados por Deus, no sentido de não nos orgulharmos, não nos vangloriarmos disso. Porque foi a graça de Deus que nos deu tudo isso. Mas devemos permitir que isso, o fato de sermos filhos de Deus, manifeste a vida de Cristo. Devemos permitir que o fato de termos Cristo habitando em nós seja algo para a glória de Deus, para que a luz de Cristo seja manifestada sobre a terra. Por isso que ele fala que nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. No versículo seguinte, nós não lemos, mas ele fala isso, que Jesus Cristo esvaziou-se de si mesmo. E assim precisa ser a nossa vida. Nos esvaziarmos de nós mesmos, da nossa própria capacidade e depositarmos a nossa completa confiança em Cristo e sabermos que se somos filhos de Deus e que Cristo habita em nós, tudo isso é para a glória de Deus, para que a vida dele seja manifestada através de nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelos seus ensinamentos. Nos ajuda a vivermos, Pai, dessa maneira que aprendemos hoje. Nos ajuda, Pai, a como corpo de Cristo termos um só espírito, uma mesma atitude, a não agirmos, Pai, de maneira egoísta, a não agirmos, Pai, de maneira a trazer divisão no corpo de Cristo. Nos ajuda, Pai, a humildemente considerarmos os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Nos ajuda, Pai, a zelarmos pela vida dos nossos irmãos, a nos doarmos, a cuidarmos das necessidades dos nossos irmãos. Nos ajuda a termos a mesma atitude de Cristo Jesus, Pai. Nós queremos que a nossa vida seja para a sua glória. Queremos que a nossa vida seja para exaltar o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.